A pesquisa que estou desenvolvendo no programa de doutorado da PUC de São Paulo tem o propósito de expandir as matrizes da linguagem e pensamento, sonora, visual e verbal e aplicações da hipermídia. Esta obra é uma tese de livre-docência da professora doutora Lúcia Santaella, publicada em livro em 2001, baseado na semiótica concebida e desenvolvida por Charles Sanders Peirce, ao longo de sua vida nas mais de 90 mil páginas que escreveu. Apenas para auxiliar a compreensão daqueles não familiarizados com a semiótica, ou que desconhecem, deixo aqui pelo menos uma definição superficial. É a ciência que estuda todas as formas de linguagem, independente do idioma. Por exemplo, as placas de sinalização de trânsito nos comunicam informações e, portanto, são uma forma de linguagem. No caso, linguagem visual e simbólica. Elas contêm símbolos que nos comunicam algo. É comum confundir o estudo das linguagens com o estudo da língua. No caso da semiótica, é um equívoco. Segundo a autora, de acordo com a semiótica peirciana, há um número limitado de modalidades de linguagens, sonora, visual e verbal, a partir das quais se originam as linguagens que já conhecemos e também as que ainda iremos conhecer. Por isso ela afirma que todas as linguagens são híbridas, uma vez que resultam da mistura de modalidades das três principais matrizes que ela propõe. Uma vez que as três matrizes da linguagem na semiótica peirciana correspondem à categoria da terceiridade, certamente deve haver instâncias anteriores que correspondam aos níveis de primeiridade e de secundidade. Na minha dissertação de mestrado, propus a expansão da proposta de três matrizes, incluindo duas novas matrizes formando um conjunto, uma tríade de matrizes. Propus a matriz dos fenômenos e a matriz das protolinguagens. Protolinguagens a gente define como quasi-linguagens. Linguagens que não dispõem de gramática e, portanto, não permitem o recurso da metalinguagem. Ou, falando mais simplificadamente, não permitem explicar-se a si mesmas. Nossos sentidos da visão, audição, tato, olfato, paladar, frio, calor, são ótimos exemplos de protolinguagens. Antes que eu me esqueça, sim, temos bem mais do que 5 sentidos. Bom, o percurso é longo e para ser todo explicado aqui, levaria bastante tempo. Por enquanto, fiquemos com essa definição básica. Após essa breve introdução, podemos dizer que nossa pesquisa atual tem o objetivo de elaborar e propor matrizes das protolinguagens com vista a criar suporte e fundamentação para a meta-hipermídia. Dizemos meta em relação à hipermídia com a intenção de delimitar o campo de estudos, as estruturas internas das linguagens que se nos apresentam. Embora o ponto de vista da percepção guarde correspondência com a categoria da secundidade na semiótica peirciana, aquilo que é considerado hipermídia, que nos chega aos sentidos da percepção, é a linguagem. Nosso objetivo, portanto, é elaborar e propor diretrizes para a elaboração de objetos hipermediáticos que maximizem o uso do espectro sensível dos sentidos da percepção humana e dos próprios recursos digitais. Isso implica no estudo de um amplo leque de objetos hipermediáticos. Contudo, definimos nosso interesse em 3 pontos. No formato de áudio digital com alta definição, no estudo de padrões para a publicação de artigos e livros em meios eletrônicos, no estudo de padrões e características para a produção de audiovisual de caráter didático e instrucional. Esta apresentação de hoje compreende apenas a pesquisa que resultou num método de conversão de arquivos de áudio para alta definição. Em primeiro lugar, não se trata de criar um formato de arquivo ou padrão de compressão de dados, um algoritmo como o MP3 ou OGG, por exemplo, mas de processar áudio capturado de discos de vinil, de fitas cassete, de fitas VHS, de CDs, com o objetivo de produzir um arquivo de áudio com alta definição, que permita uma reprodução sonora de alta qualidade. Com a difusão do formato de áudio compactado MP3, melhor dizendo, MPEG 2 Layer 3, o compartilhamento de música, o comércio de música em suportes físicos, vinil e CD, por exemplo, sofreu um grande revés. As tentativas de se criar um formato de áudio com alta definição de áudio baseado em outros suportes, por suportes eu quero significar suporte físico, discos, cassetes, né? Foram criados o DVD áudio e o SACD, ou Super Áudio CD. Este último, com incrível qualidade sonora, mas o aparelho reprodutor custava muito caro. E a mudança de suporte significaria para colecionadores do mundo inteiro a aquisição de álbuns neste novo formato, cujos discos começaram a ser comercializados por preços incrivelmente altos.
Certamente isso contribuiu para a sua quase morte prematura. Mais recentemente foi criado o Blu-ray áudio, usando como suporte o disco Blu-ray. Os formatos DVD áudio e SACD, Super Áudio CD, estariam extintos se a indústria não tivesse criado aparelhos reprodutores de Blu-ray, ou BRD, compatíveis com esses formatos criados anteriormente, DVD áudio e SACD. Isso deu uma sobrevida a estes formatos e a gente consegue encontrar vários discos nesses formatos para adquirir. Mas a política de lançamento de álbum nestes formatos é precária, de modo que colecionadores do mundo inteiro ficaram restritos ao único suporte físico ainda comercializado em todo o mundo, que é o CD de áudio. Numa época em que vemos a imagem digital, fotografia, se desenvolver cada vez mais, a captação, edição e reprodução de vídeo em alta definição se desenvolver a passos largos, é realmente triste ver o tratamento que é dado ao áudio. Ao que parece, a indústria fonográfica internacional não tem o mínimo interesse na implantação desses formatos. Detectando essa lacuna, a indústria fonográfica japonesa, tentando zelar por um forte mercado consumidor interno, criou um procedimento de remasterização e denominou de SHM-CD, ou Super High Material CD, que é um CD de áudio nos padrões em que conhecemos, contendo álbuns de música de vários tipos remasterizados. Isso causou grande sensação entre colecionadores do mundo inteiro, ao ponto de alguns álbuns de tiragens limitadas chegarem a custar no eBay $250, um único CD. Mas a qualidade ainda ficava restrita aos padrões do CD. Como então seria possível que pudessem soar com melhor qualidade sonora se continuava sendo o mesmo CD fabricado industrialmente do mesmo jeito? Então fomos comparar e analisar CDs lançados neste formato SHM com seus equivalentes não SHM. Realmente, havia um ganho de qualidade sonora significativo. Alguns álbuns relançados ficaram com excelente qualidade, confirmando comentários variados de colecionadores sobre a audição de trechos antes perdidos na mixagem. De fato não estavam perdidos, mas eles consideravam assim, inaudíveis. Como não houve nenhuma mudança no padrão industrial de fabricação do CD, conforme o The Red Book, norma IEC 908 e 60.908, só se pode atribuir tal ganho de qualidade a algum tipo de remasterização e ou reprocessamento digital. Talvez por esse motivo o processamento SHM seja cercado de mistério. Investigamos a fundo, comparando músicas diversas e concluímos que trata-se de um processamento digital com aplicação de compressão de áudio, multibandas e recuperação de harmônicos, mas numa resolução e amostragem bem superior ao que é possível se obter com o CD de áudio comum. Comparando imagem com som, para facilitar a compreensão, assim como na definição de imagens temos a quantidade de pixels e a profundidade de cor de cada pixel para determinar a qualidade de uma imagem, no áudio nós também temos a menor parte do áudio, que é o quanta, que equivale ao pixel, ou a menor parte de um som gravado. E a resolução em bits, 8 bits, 16 bits, 24, 32, equivale à profundidade de cores. Em áudio, esses parâmetros são conhecidos como taxa de amostragem, sample rate e resolução. O CD de áudio possui sample rate de 44.100 Hz, o que equivale a dividir um segundo em 44.100 partes. Outro parâmetro do CD de áudio é a representação de cada uma dessas partes com uma profundidade, entre aspas, de 16 bits. Digamos que equivale a estar diante de 44.000 pessoas e possuir um dicionário com 65.000 palavras para descrever sexo, tamanho, porte, fisionomia, beleza de cada uma dessas pessoas. Isso é o que significa, no áudio digital, taxa de amostragem e resolução. Bom, voltemos ao ponto onde nós paramos. O material resultante do processamento SHM, que ocorre numa taxa de amostragem de 96 kHz ou 96.000 Hz, ou mais, com resolução de 24 bits ou 32 bits, infelizmente é convertido para o padrão do CD de áudio, com uma perda significativa,
Mas o processamento SHM é tão bom que realmente melhora o conteúdo originalmente gravado, mesmo reconvertido para CD de áudio comum. A comprovação de que realmente se trata de um processamento está no fato de que começamos a ver na internet álbuns anteriormente lançados no formato SHM-CD, relançados como Super Áudio CD ou Blu-ray Áudio, anunciados também como sendo do tipo SHM. Sim, está comprovado que era um tipo de processamento. O que fundamenta os resultados consistentes do processamento SHM é algo conhecido há muitos anos entre engenheiros de gravação, fabricantes de equipamentos de gravação e mixagem de áudio, especialmente as consoles de mixagem ou mesas de som, que são um dos equipamentos mais importantes em qualquer estúdio. A riqueza de harmônicos de ultra alta frequência, inaudíveis para o ouvido humano, determina o comportamento daquelas que se encontram no espectro audível. Ou seja, os sons muito agudos que o nosso ouvido não escuta ajudam a definir no áudio gravado a qualidade dos sons agudos que nós conseguimos escutar. Rupert Neve, lendário projetista das consoles de mixagem Neve, sempre insistiu no argumento de que mesmo a audição humana sendo limitada ao intervalo de 16 Hz a 20.000 Hz, 16 Hz ao redor do som mais grave que o nosso ouvido é capaz de escutar, e 20.000 Hz, o som mais agudo que o nosso ouvido é capaz de escutar. As altas frequências, os harmônicos, acima de 20.000 Hz, determinavam o modo como os sons de dentro do espectro audível soariam. Por isso, os circuitos analógicos que ele projetava eram capazes de lidar com um espectro de frequências de 10 Hz a 110.000. Nessa época já existia gravação digital, mas não existia gravação digital em computador. Eram gravadores de fita magnética que gravavam digitalmente. Resumindo, o que fundamenta um processamento de alta definição, conhecido no mercado como SHM, é o fato de que as frequências ultra altas que a gente não escuta determinam aquilo que a gente escuta. Este processamento já era possível há bastante tempo. Só o que não havia eram computadores capazes de fazer esse processamento, computadores velozes, capacidade de armazenamento, mas o tipo de processamento já era possível há bastante tempo. Né? E bastante tempo eu quero dizer algo como 10 anos. Usando o aplicativo Adobe Audition, desenvolvemos um método comparativo que consiste em montar o conteúdo de dois arquivos de áudio de origens diferentes, por exemplo, WAV e MP3, numa mesma pista, no mesmo programa de áudio, e alternar instantaneamente entre um e outro. Isso faz com que o ouvido sinta a diferença entre um arquivo e outro instantaneamente. As diferenças são perceptíveis mesmo em sistemas de reprodução sonora domésticos de qualidade acima da média, e para pessoas sem profundos conhecimentos de áudio. Esse método permitiu que as comparações consistentes entre álbuns gravados em CDs comuns e CDs do tipo SHM fossem possíveis. Qual é o objetivo desse desenvolvimento? Primeiro, desmistificar o processamento. Na verdade, a única razão para tanto segredo acerca do SHM é restringir o leque de estúdios e ou produtores de áudio capazes de fazer tal processamento e garantir uma sobrevida ao comércio de música em suporte físico. Ora, se é um tipo de processamento que independe de softwares e que corresponde a uma combinação de procedimentos, cremos que não há razão para se manter em segredo. Nem há como patenteá-lo, porque seria o equivalente a patentear o modo de se fazer um bolo de qualquer sabor. Segundo, divulgar entre colecionadores, audiófilos e amantes de música o tipo de processamento que é feito para que eles mesmos possam fazer em seus arquivos. Não há razão para estarem estacionados na idade da pedra sonora, digamos assim, dependendo de um suporte físico com qualidade sonora limitada e de aparelhos de áudio que não são mais fabricados. CD players não são mais fabricados, com raras exceções destinados a DJs. Há relatos de centenas de audiófilos e colecionadores de todas as partes do mundo que digitalizaram suas coleções no padrão do CD para escutarem a partir de aparelhos de exibição de mídia. Não são a mesma coisa que aplicativos de exibição de mídia nos computadores, mas dispositivos físicos que reconhecem e tocam vários formatos de áudio, vídeo e fotografia. Obviamente, se tratando de álbuns cujos direitos pertencem às gravadoras, é importante ressaltar, este processamento não pode nem deve ser aplicado a álbuns com o fim de distribuição online, especialmente desautorizada. Quem o faz deve restringir ao seu próprio uso. O processamento de áudio HDA, como batizamos, High Definition Audio, não resulta de um trabalho simples, e nem existem softwares ainda que automatizam os processamentos
E mesmo se houver, os resultados dependem do julgamento perceptivo da audição. Por outro lado, com as instruções, qualquer técnico de som ou de gravação entenderá como fazer e poderá ajudar colecionadores de todo o mundo a aprenderem, pois é necessário apenas paciência e rigor na execução do método e o uso dos softwares adequados. Então descrevo agora o tipo de processamento que é aplicado. Não vou exemplificar aqui o áudio processado, porque no momento em que ele é transmitido pelo streaming, ele muda de qualidade, ele vai ser empacotado num formato de dados comprimido e é inviável fazer uma demonstração, além do que não podemos controlar como cada pessoa vai ouvir isso. Então, invalidaria a exibição se alguém escutasse o exemplo num alto-falante de celular, de tablet ou de notebook. Isso faz com que a gente evite uma má interpretação do que estamos fazendo, porque é impossível escutar nesses alto-falantes minúsculos desses aparelhos a qualidade sonora que nós estamos conseguindo com o processamento. É necessário ressaltar que o processamento foi testado exaustivamente com arquivos no formato WAV 16 bits, 44.000 Hz, o padrão dos CDs de áudio. Os testes com aplicação em arquivos comprimidos produziu resultados decepcionantes. Não adianta simplesmente pegar um arquivo OGG, MP3, WMA e salvar como WAV. Isso não modifica o conteúdo. É o mesmo que tentar gravar o conteúdo de uma fita cassete em um CD de áudio e achar que, por estar num CD de áudio, o som gravado melhorou. Então, descrevendo o procedimento. Em primeiro lugar, nós pegamos o arquivo de áudio em formato descompactado, originário de um vinil, fita cassete, VHS ou mesmo CD, e convertemos para digital, se já não estiver no meio digital. Aplicamos neste arquivo um procedimento de normalização ajustada para menos 3 dB. Normalização significa limitar, ajustar o arquivo, aplicar ganho até que as partes mais altas estejam com menos 3 dB. Em seguida aplicamos compressão infinita, hard limiting, limitando os picos a menos 3 dB, novamente, tendo o cuidado de não somar limitação com ganho, resultando em um programa clipado e saturado. Se a origem for um disco de vinil, claro que será preciso aplicar antes um processamento para reduzir cliques e pops. Segundo, convertemos esse arquivo para uma amostragem de 96 kHz e resolução de 24 bits, e salvamos em WAV, já neste padrão, WAV BWF ou Broadcast Wave Format. Em seguida, deve ser aplicado um processamento para recuperação de harmônicos dentro do próprio Audition, com bastante moderação, é um recurso conhecido como mastering. Cada etapa sempre deve ser salva, preservando as etapas anteriores para que, no caso de erro, a gente não precise recomeçar do zero. Após esse processamento, aparecerão harmônicos de alta frequência entre 22 e 48.000 Hz, que é o que a gente precisava. Eles são a condição básica para todo o processamento subsequente acontecer. Antes da etapa seguinte de equalização, deve ser avaliado se o conteúdo requer aplicação de compressão multibandas, que é o resultado que mais fascina os colecionadores e amantes de áudio, e que aumenta seletivamente o ganho das partes mais baixas de uma gravação. Após esse processamento, deve ser aplicada uma equalização paramétrica com ganho progressivo de mais 25 dB, exatamente isso, mais 25 dB no intervalo compreendido entre 18.000 Hz e 48.000 Hz. É uma faixa de frequência que nós não escutamos. Se necessário, é preciso aplicar o procedimento de normalização novamente, mantendo as ondas em menos 3 dB. Terminado esse pré-processamento, nós aplicamos um procedimento de hard limit, ou seja, uma compressão infinita novamente, limitando a menos 6 dB, ou seja, diminuindo o ganho. A onda mais alta, o sinal mais alto em qualquer parte dessa trilha inteira deve ter menos 6 dB, para que na etapa de processamento, qualquer pico não acabe estragando a gravação inteira. Agora temos uma conversão digital analógica e analógica digital, ou seja, nós temos um procedimento que converte digital para analógico e de analógico para digital. O arquivo deve ser exibido num gravador digital de áudio, como por exemplo H4 ou H2 da Zoom, Q3, há várias marcas e modelos disponíveis. Deve ser exibido num gravador digital e gravado em outro gravador digital, sempre exibindo em 24 bits 96 e gravando em 24 bits 96. No meio do caminho deve estar um processador de áudio
conhecido como recuperador de harmônicos. Uma das marcas e modelos muito famosas no meio dos estúdios de gravação é o Aphex Aural Exciter. A gente vê aí. Então, neste processamento digital para analógico, analógico para digital, o sinal sai de um gravador, atravessa este processador de harmônicos, que vai introduzir harmônicos que estavam desaparecidos e vai introduzir inclusive subgraves muito importantes no áudio, e depois esse sinal vai retornar e ser gravado no gravador digital. A questão que se coloca aqui é que é a introdução no processo do julgamento perceptivo da audição. Esta fase deve ser monitorada com excelentes fones de ouvido ou com caixas acústicas de altíssima qualidade, como por exemplo essa que a gente vê aqui. Além disso, há o objetivo de esquentar o som, fazendo passar por circuitos analógicos, retirando a aspereza que os arquivos digitais podem introduzir nas altas frequências. Mas são circuitos analógicos de altíssima qualidade. Enfim, enquanto um gravador exibe o arquivo pré-processado, o outro grava o áudio processado analogicamente. Feito isso, os gravadores digitais resultam num arquivo, geralmente num cartão de memória. Então, pegue o cartão de memória, transfira para o seu HD, separe as faixas, renomeie, e estes arquivos precisam de um ganho final, uma masterização final, ou seja, aumentar o ganho até o máximo possível, sem distorção, para aproveitar o máximo da banda sonora. Estes arquivos finais devem ser guardados como matrizes ou podem ser exibidos em wave mesmo. Literalmente, vamos ver alguns exemplos. Propositalmente, não vou exibir o áudio desta apresentação, primeiro por uma questão de direitos autorais e também porque, ao converter o vídeo gravado em streaming, a faixa de áudio vai mudar. Então todo o esforço de produzir áudio em alta definição vai cair por terra quando isso for transformado num arquivo compactado para transmissão pela internet. Mas a gente vai literalmente ver o áudio gravado. Vamos usar um analisador de espectro que existe dentro do Audition. Aqui nós temos um conjunto de partes da mesma música gravada. Só que aqui nós temos um arquivo em MP3 128. Aqui nós temos um arquivo do CD, com a qualidade do CD. Aqui nós temos o arquivo com a qualidade de alta definição, 24 bits 96 kHz. Aí voltamos para a qualidade do CD, novamente para a qualidade do MP3, e aí voltamos para a qualidade do High Definition Audio. Esse método de exibição é o que foi criado para poder facilitar a comparação. Sem ele, a gente não consegue saber que diferença que está acontecendo. Então vamos exibir os arquivos e olhar com um analisador de espectro que mostra do som mais grave ao mais agudo o que está acontecendo. Então, primeiro está tocando o arquivo MP3. Notem que de 17 kHz a 44.000, 48.000 não há nada praticamente. Agora muda para o arquivo do CD. Notem que passa a existir uma faixa maior aqui, de 18 a 22.000. Agora vai mudar para o arquivo de alta definição. Nota que nós vamos ter áudio de 22, que é o que existia no CD, até 48.000 Hz. Então esse é um arquivo em alta definição, a partir de um CD. Isso não significa que pode ser aplicado só em CD, pode ser aplicado em fita cassete, vinil, VHS, como já falamos. Então notem, vai voltar agora para a qualidade do CD e olha o que acontece. A faixa do CD está aqui. Ó. Isso aqui não existe mais. Agora vai mudar para o... Notaram que houve uma queda aqui? Este é a mesma música já convertida em MP3 128. Agora vai mudar do MP3 para alta definição. Notaram a diferença? Isso aqui é o som mais grave que a gente que a gente pode escutar. E aqui no outro extremo o som mais agudo. O som mais agudo que a gente pode escutar está por aqui. Está ao redor disso aqui. Essa faixa de agudos, ela não é audível, de 22 a 48.000. Mas os harmônicos existentes aqui ajudam
a reprodução dos agudos que nós somos capazes de escutar. Algumas observações. 5 minutos de música em 24 bits 96 kHz resulta em 200 MB. Um álbum resulta em 3 GB. É fácil de armazenar isso hoje num disco, numa mídia, um disco de DVD. Mas não é prático transportar arquivos desse tamanho nos nossos celulares, tablets. Aí existem opções muito boas de formatos que podem ser usados com perdas mínimas. Cito 2 exemplos, o arquivo FLAC e OGG. MP3 só comporta 24 bits e 48 kHz, que na falta de outro melhor, e com 320 kbps, ainda produz melhor resultado que o CD convencional. Com FLAC, uma música de 5 minutos com 200 MB é reduzida para 70 MB aproximadamente, próxima do tamanho que ocupa no CD, ou cerca de 50 MB. Com OGG e bitrate variável, 5 minutos ou 200 MB ficam reduzidos a 18 MB. Após exaustivas audições, concluímos que não há diferenças perceptíveis nem na análise espectral e nem na audição da reprodução sonora de Wave e FLAC. No entanto, há diferenças sutis entre Wave e OGG, muito pouco perceptíveis auditivamente, mas registradas na análise espectral. Se compararmos Wave 24 bits com OGG 24 bits 96 e MP3 2448, a diferença é significativa tanto na análise espectral como na audição. Esta é uma das pesquisas que estou desenvolvendo como parte do doutorado. Como se pode ver, os formatos de arquivos já existem e alguns comportam tranquilamente arquivos de áudio processados para alta definição. É isso. Muito obrigado.